Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, antes da gente começar a entrar no tema do vídeo, eu gostaria de convidar vocês a fazer um relaxamento, pequeno relaxamento, não vai tomar muito tempo, para que a gente possa entrar no momento presente, para que a gente possa entrar mais em contato com a gente mesmo e conseguir ficar mais receptivo às mensagens desse vídeo. Então, primeiro eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos e nós vamos respirar 3 vezes, inspirando pelo nariz, ou seja, puxando o ar pelo nariz, retendo um pouco o ar e depois expirando, ou seja, soltando o ar com a boca. Então a gente vai fazer isso 3 vezes para que a gente possa mudar um pouco a nossa consciência e entrar num estado maior de relaxamento. Então a primeira, retém um pouco o ar, solta com a boca. Segunda, retém, solta. Terceira, agora, com os olhos ainda fechados, quero convidar vocês a gente fazer um pequeníssimo treino de meditação, uma pequena experiência de meditação. Então você vai continuar com os olhos fechados. E aí agora que eu estou falando, você provavelmente está prestando atenção à minha voz. Por isso, nesse momento, pode ser que você não tenha nenhum pensamento na sua cabeça que esteja passando, porque você está se concentrando na minha voz. Mas quando eu parar de falar, tente, ao vir algum pensamento na sua cabeça, seja de algum problema que você tem que resolver, seja de algum problema que aconteceu no seu dia a dia, seja algum desejo seu do futuro, eu te convido a não cultivar esse pensamento. Que no momento que você perceber que esse pensamento chegou, que você possa deixar ele ir embora do mesmo jeito que ele veio. Então eu vou parar aqui de falar, a gente vai fazer isso durante uns segundinhos. E você, quando vier um pensamento à sua cabeça e você começar a cultivá-lo, no momento que você perceber que está pensando, deixe que o pensamento vá embora. Deixe que ele suma. Não cultive. Não busque mais pensamentos para você pensar. Então, agora com os olhos fechados, perceba a si mesmo. Se veio algum pensamento à sua cabeça, deixe que ele vá embora. Se você fez esse treino aqui comigo durante esses segundos, você vai perceber que a sua percepção mudou, que a sua sensação mudou, que você está pensando diferente, que você está sentindo diferente. Porque quando a gente está imerso, identificado com os nossos próprios pensamentos, a gente está como se preso a uma caixa. A gente está naquela famosa expressão,
pensando dentro da caixa, a gente não está pensando fora da caixa, a gente está limitado. Só que quando a gente para de ouvir os pensamentos, a gente deixa eles irem embora da mesma forma que eles vieram, a gente alcança um nível mais amplo de percepção e a gente passa a enxergar as coisas da vida com mais tranquilidade, com mais presença. E o tema que eu gostaria de falar aqui hoje, pessoal, é sobre a nossa fuga do silêncio. Não sei se vocês já perceberam, só que a gente, ainda mais na transformação tecnológica que a gente foi tendo, né, ao longo dos anos, ainda mais hoje que a gente tem um acesso quase 24 horas por dia da internet, dos aparelhos, né? A gente está sempre recebendo informações e trocando informações. É muito comum que a gente não tenha espaços de tempo onde a gente fique em silêncio. E é muito comum que a gente queira, em muitos momentos, quando somos convidados a nos silenciar ou viver períodos de silêncio, é muito comum que a gente tenha assim um sentimento de fuga. A gente não quer sentir o silêncio, a gente não quer ficar em silêncio. Ficar em silêncio para nós que somos tão ansiosos acaba sendo um terror, um pesadelo. Então, às vezes, você está sozinho em casa, mas para você não se sentir sozinho, não se sentir solitário, não ter que encarar você mesmo, você vai lá, liga a televisão em qualquer canal, você põe alguma música aleatória, você põe um vídeo ali para ficar escutando, mas você não está fazendo isso como forma de lazer, como forma de hobby. Você não está fazendo aquilo para aprender, como forma de entretenimento. Você está fazendo aquilo para aquilo ser um fundo sonoro, um ruído interno, para que você não possa encarar a si mesmo. Quem nunca fez isso? A gente está sozinho e a gente precisa pôr alguma coisa, algum barulho, que faça com que a gente não se sinta tão sozinho, que faça com que a gente não tenha que encarar a nós mesmos. Quando a gente fica em silêncio, silêncio exterior, esse silêncio exterior, quando não há nenhum ruído externo, a gente é convidado a perceber também o nosso silêncio interior. Então, quanto mais alta você põe uma música, quanto mais alto você põe um programa para você assistir, quanto mais ruído sonoro você tem, quanto menos você tem de silêncio, momentos de silêncio, mais a sua mente fica turbilhada, mais a sua mente fica ansiosa, fica acelerada. E você faz aquilo para você se anestesiar um pouquinho. Então você põe uma música bem alta, um programa bem alto, para que você possa esquecer dos próprios problemas, para que você possa se anestesiar, esquecer deles, esquecer das suas questões, esquecer das suas mágoas, esquecer das suas raivas guardadas. Então você põe algum ruído ali para você não ter que encarar esse silêncio interno que existe dentro de você. E aí a gente vive a vida fugindo desse silêncio, sendo que é o silêncio, a gente encarar esse silêncio, que vai fazer com que a gente realmente cause uma transformação no nosso interior. Quando a gente fica sempre tentando se anestesiar, sempre atrás de barulho, atrás de entretenimento, atrás de coisas que nutrem ali a nossa euforia, a nossa ansiedade, quando a gente tem pavor do tédio, pavor do momento de ociosidade, às vezes aquilo é um comportamento de fuga, porque você não quer encarar a si mesmo. Por isso você não se permite ter momentos de lazer, você não se permite ter momentos onde você lida com esse silêncio interno. Porque você negou a vida inteira, muitas vezes, a olhar para si mesmo. Você negou muitas vezes escutar a si mesmo, perceber esse silêncio. Então você tem medo que no momento que você ficar tete a tete consigo mesmo, que você tiver que encarar esse silêncio, que você não vai aguentar. Que vai vir um tsunami de questões e você não vai aguentar sobreviver a elas.
Então, muitas vezes a gente vai arrumar atividades, coisas, entretenimentos, para que a gente esqueça da gente mesmo, para que a gente esqueça as nossas questões, esqueça as coisas que doem na gente. Só que quando a gente faz isso, a gente não está resolvendo o problema pela causa, a gente está se anestesiando. E o problema de se anestesiar é que cada vez mais você vai precisar de algo mais intenso para você não sentir. Porque quando você faz algo várias vezes, aquilo perde a sensibilidade. Então você precisa cada vez mais de um estímulo maior, cada vez mais de algo que ocupe a sua mente, que ocupe o seu ego, e cada vez mais fica mais difícil se concentrar, fica mais difícil se ocupar. Nada parece que retém sua atenção, porque você está o tempo todo ali se anestesiando, você tem pavor de olhar para si mesmo. Mas quando, gente, ao contrário de querer fugir do silêncio, a gente procura ele, a gente não foge, ao contrário, a gente está indo atrás do silêncio. Quando a gente se permite esses momentos de meditação, onde a gente observa os nossos pensamentos, sem se apegar a eles, sem cultivá-los, quando a gente para olhar para o nosso mundo interno, quando a gente começa a perceber o silêncio que existe dentro da gente, a gente começa ali naquele momento a fazer uma faxina interna no nosso emocional. A gente entra em uma outra faixa de frequência, uma outra qualidade de vida. A gente já não fica mais tão identificado com os problemas, com as coisas de fora. A gente já não mais sofre tanto quando algo externo ameaça a nossa segurança, ameaça o nosso senso de controle. A gente tem uma visão mais expandida sobre aquele fato. Porque em vez da gente estar simplesmente olhando aquele fato através da nossa própria mente, que é limitada, a gente está indo além da mente, a gente está transcendendo a mente. E uma visão que transcende a mente, ela vai muito além. Ela conhece de fato aquilo que ela está enxergando. Ela não fica julgando, fica falando que aquilo é bonito, aquilo é feio, aquilo é interessante, aquilo é chato. Ela percebe aquilo do jeito que é. Essa percepção, essa observação de nós mesmos que a gente precisa cultivar para que a gente possa ter uma visão mais expandida sobre a vida e que a gente consiga penetrar no âmago das coisas, sentir a essência das coisas. Às vezes a gente se relaciona com as pessoas, só que a gente está só aqui na periferia, só na superfície. A gente não olha muito pra gente mesmo, a gente não percebe, não tem momentos de silêncio, de quietude, de meditação. Então a gente foge da gente mesmo. O nosso contato com a gente mesmo é um contato superficial. Então quando a gente olha para outras pessoas, a gente só consegue olhar através do nosso próprio julgamento. Então a gente julga aquela pessoa como bonita, como feia, a gente enquadra aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um objeto que devesse nos servir ou não. Então se aquela pessoa ela é bonita o suficiente para mim, ela é interessante o suficiente para mim, ela é legal, eu quero ela. Mas se ela não fosse, ela não for interessante, eu simplesmente descarto a existência daquela pessoa, ignoro a existência daquela pessoa. Mas quando a gente se permite olhar para a gente mesmo, ter um contato mais profundo com a gente mesmo, quando a gente tem esses momentos de transcendência da nossa mente, do nosso ego, ou seja, do nosso falso eu, de quem a gente aprendeu que a gente era e não de fato quem a gente realmente é, quando a gente se conhece intensamente, profundamente, a gente consegue olhar para as outras pessoas e enxergar algo profundo nelas. A gente consegue ir no coração das pessoas. A gente para de ver as pessoas, as coisas, simplesmente pela utilidade. A gente para de ser tão egoísta. A gente para de ser tão moralista. A gente, antes de julgar o outro, a gente enxerga o outro. Então a gente não precisa julgar, porque a gente vê claramente o que o outro é.
Mas para a gente conseguir ver de verdade quem o outro é necessário que a gente enxergue primeiro quem nós somos. Que a gente tenha momentos de meditação, momentos de quietude, que a gente tenha momentos onde a gente observa o nosso mundo interno, onde a gente observa esse silêncio. Porque aí, através da observação desse silêncio, a gente penetra em uma outra camada da existência. A maioria das pessoas, incluo eu nisso, nós vivemos na superfície. Nós nunca de fato penetramos e nos conectamos com o âmago das coisas. A gente está sempre ali na superfície, a gente sempre ali está no raso. A gente olha para uma árvore, a gente já julga. A gente está ali fazendo uma atividade, a gente sempre está pensando em outras coisas. A gente nunca vive de forma completa, de forma inteira, de forma presente. A gente sempre está vivendo mais ou menos a nossa vida, tendo relações superficiais, vivendo momentos superficiais. E aí, quando você se permite transcender os seus próprios pensamentos, não se identificar com aquilo que vem na sua cabeça, na sua mente, quando você entende que você não é os seus pensamentos, mas que você é aquele que os observa, você consegue enxergar as coisas do jeito que elas são. E você vê uma profundidade nas coisas que você chamaria de simples. Mas para a gente conseguir essa compreensão, é necessário que a gente não queira fugir do silêncio. E muitas vezes, gente, por causa do tamanho da nossa desconexão, o tamanho da nossa distância da gente mesmo, o silêncio muitas vezes é ensurdecedor. A gente não aguenta o silêncio. Parece que o silêncio grita. Então, se eu tô ali com outra pessoa e não tenho nenhum assunto e a outra pessoa também não fala nada, é um perigo. Como assim? Essa pessoa ela pode me abandonar, essa pessoa pode não querer prestar atenção ali comigo, essa pessoa ela pode sair porque eu não estou falando. Então, a pessoa ela pode sair a qualquer momento. Só que a questão é que nesses momentos de silêncio, para aquelas pessoas que realmente têm intimidade, têm afinidade, nesses momentos de silêncio é que muitas vezes é mais falado, é mais comunicado do que nos momentos de tagarelice. Então, às vezes, quando você fica em silêncio com uma outra pessoa, que também se permite, assim como você, estar em silêncio, aquela troca de vocês, ela é tão profunda que ela fala mais do que 3 horas de conversas ininterruptas entre vocês dois. Porque ali vocês deixam de se comunicar somente mente a mente e vocês passam a se comunicar de coração a coração. Então, muitas vezes, gente, a gente não precisa de palavras, a gente não precisa de conceitos. A gente precisa simplesmente entrar no silêncio e viver e existir. Às vezes, o que a pessoa está precisando da gente naquele momento não é uma palavra de consolo, não é um conselho. Às vezes, o que aquela pessoa está precisando é de uma presença silenciosa, é da sua energia. Ela não quer que você fale o que você acha que ela deve fazer, o que você acha que ela deve seguir. Ela quer a sua presença, ela quer o seu silêncio aconchegante, ela quer o seu abraço. Então a gente não pode ficar fugindo do silêncio, porque quando a gente foge do silêncio, a gente está fugindo também da nossa própria natureza. A gente está sempre se relacionando superficialmente com as coisas e com as pessoas. Então, quando você tiver momentos onde você não precisa fazer nada, tudo que você tinha que fazer no dia você já fez, quando naquele momento ali você tem uma oportunidade, e muitas vezes nós somos convidados, mas nós queremos pôr algum barulho, pôr algum entretenimento para esquecer de nós mesmos, quando você tiver a oportunidade de sentar ou deitar e observar a si mesmo, faça isso. Porque você vai perceber que a sua visão vai mudando, você vai se sentindo mais vivo. Você percebe que a maioria do tempo que você estava vivendo, você parecia um pouco um zumbi, você não estava vivendo de verdade.
E aí quando você medita, que você entra em contato consigo mesmo, você percebe o como existe a possibilidade de você se sentir mais vivo. Que você não precisa fazer um esporte radical, você não precisa ter sua vida em perigo para que você se sinta mais vivo. A única coisa que você precisa é olhar para dentro de si mesmo. E às vezes a coisa que é mais simples é a que a menos a gente quer. A gente quer coisas mirabolantes, a gente quer táticas infalíveis, para a gente sentir um paz-prazer na vida, para a gente poder curar nossas questões internas. Mas às vezes a única coisa que a gente está precisando é fechar os olhos e observar a nós mesmos, é meditar. Só que a gente não quer, a gente acha isso chato, a gente acha isso perda de tempo, a gente acha isso tedioso. Como assim eu vou parar e vou meditar? E a vida vai continuar e eu vou ficar aqui sentado meditando? Mas exatamente, só quando você para tudo e você medita, é que você realmente começa a viver a sua vida. Até o momento que você nunca meditou, você nunca teve momentos de solitude, você nunca teve momentos de silêncio interno, então você só sobrevive, você não existe. Quando você medita, você entra nesse contato mais profundo consigo mesmo, você vê como ordinária era a sua vida anterior, como você vivia sempre na superfície, como você sentia pouco, refletia pouco, se conectava pouco, tudo era pouco, raso. E aí quando você passa a meditar, você começa a viver com mais vitalidade. Você começa a ver as coisas com uma visão mais ampla, mais amorosa, mais consciente. Mas para fazer isso, você precisa começar. Você precisa começar a meditar. Você precisa encarar esse silêncio ensurdecedor. Porque aos poucos, embora muito difícil no começo, embora às vezes traga angústia, traga ansiedade, com o tempo você vai entrando em contato com a sua paz. E como diz Arlie Cravo, a paz você confecciona. Então quando você olha para dentro, você entra em contato com a paz que existe dentro de você, mas que até então estava soterrada. Enquanto você buscar fora, enquanto você buscar, né, no barulho, buscar no entretenimento, simplesmente esquecer dos seus problemas, simplesmente conhecer a si mesmo através das coisas de fora, você vai viver a vida de forma automática, sem sentir, sem ter presença. Então eu convido vocês a ter momentos de meditação, a pelo menos uma vez por semana. O ideal seria todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, no seu tempo livre, você se convidar a meditar. 5 minutinhos, 10 minutinhos. O máximo que você consegue, mesmo que seja pouco. Aos poucos a meditação vai entrando na sua vida e, ao contrário de antes, quando você tinha que se forçar a meditar, você vai ter momentos de quietude mental. Então você vai falar, nossa, que vontade de meditar. Embora isso pareça surreal para muitos de nós, realmente isso é possível de acontecer. E acontece, acho que quase 99% dos meditadores. Então você não precisa ser um guru, você não precisa ser um monge, você não precisa se isolar do mundo para você meditar. Você pode continuar vivendo a sua vida, com seus prazeres, com a sua família. E mesmo assim, meditar 5 a 10 minutos todo dia. Você não precisa mudar a sua vida inteira. Você só precisa entrar em contato consigo mesmo. E aí, se alguma mudança for necessária, é você quem vai dizer depois, não é alguém de fora. Então, o que eu te convido aqui não é você se tornar outra pessoa, mas é você se tornar quem você verdadeiramente é, que está ali soterrado no meio, num grande, uma grande quantidade de crenças da sociedade, de pensamentos da sua família, dos seus amigos, dos círculos sociais. Então, quando você escolhe cavar e entrar em contato mais profundo e procurar, você acaba se achando, você acaba se percebendo. E nesse contato você vai percebendo um silêncio interno. E nesse silêncio interno, que antes era ensurdecedor, que antes era tenebroso, você vai se aconchegando e aquele silêncio vai te confortando. Até o momento que você e o silêncio são um. Então você anda pela vida, você se move na vida através desse silêncio. Com a prática
progressiva e constante de meditação, aos poucos o silêncio que você conquista na meditação vai aparecendo nos momentos até mesmo em que você está fazendo as suas atividades diárias, em momentos que você não está meditando. Então eu convido todos vocês hoje a começar a partir de agora a meditar. E se você não acredita nas coisas que eu falo aqui, eu peço para que você primeiro ponha em prática. E mesmo se você se sentiu tocado com aquilo que eu falei aqui, eu peço que você ponha em prática. Não vai adiantar seu conhecimento teórico. Você precisa sentir aquilo que só você pode sentir. Só através da sua própria experiência é que isso que eu estou falando vai fazer sentido para você. Só quem viveu uma meditação plena, só quem já entrou no estado meditativo, num estado imenso de paz, sabe o que eu estou falando. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Esse vai ser um recado mais fácil, mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Eu vou ficando aqui. Eu agradeço os comentários de vocês tão carinhosos. Eu agradeço o tempo que vocês mediam, o tempo que vocês me ofertam assistindo aqui os vídeos, deixando um comentário, deixando um like. Eu agradeço demais vocês pelo carinho de vocês, pela generosidade de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.